qual é a diferença que existe entre jogar e viver, né? Eu vou aqui compartilhar com vocês, eu gosto de colocar pulgas atrás das orelhas das pessoas, e vou compartilhar algumas pulgas minhas, né? Então, assim, você é criança, você está lá, você brinca, você vive num mundo do brincar, do jogar, e, de repente, você é confrontado com a vida real, né? O que determina essa diferença? Tá? Eu, quando tinha meus 16, 17 anos, ia muito em fliperama, e eu fazia uma coisa na minha cabeça, que a bolinha ficava lenta, para mim, para a minha percepção, e fazia com que eu jogasse super bem. Isso era real ou não era? Né? Bom, naquela época eu nem questionava isso, mas depois, conforme eu fui passando a trabalhar com o jogo, eu fui conhecendo algumas coisas. Então, assim, passa o próximo slide, por favor. Von Neumann, eu me formei em informática, né? Trabalhei com isso os 10 primeiros anos da minha vida profissional, e quando eu fui trabalhar com jogo, fui pesquisar a teoria dos jogos. Então, Von Neumann foi a pessoa que criou a teoria dos jogos, né? Que é a parte da economia que fala dos grandes jogos econômicos entre países. E ele fala aquilo que está no slide, que um jogo nada mais é do que uma interação entre duas ou mais pessoas dentro de um conjunto definido de regras. Então, eu dar a mão para alguém é um jogo. Eu pedir um cafezinho no bar é um jogo. A gente estar aqui hoje é um jogo que todos nós escolhemos jogar aqui agora, né? Tá? Tem um outro teórico do jogo muito importante, passa o próximo slide, por favor, que é o Huizinga, né? E ele fala o seguinte, ó, que é no jogo e pelo jogo que a civilização surge e se desenvolve. Mas aí, se o jogo é a vida, é na vida e pela vida, né? E é na vida e pela vida. E aí eu vou contar para vocês alguma coisa sobre como eu vejo essa vida. Passa o próximo, por favor. Essa sou eu, com 18 anos. Tá? Com 18 anos, eu sofri um acidente, fui atropelada por 2 carros. E daí foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque me fez parar e pensar com 18 anos, né? Fazer o que eu chamo de um supletivo de maturidade. Com 18 anos, em 6 meses, eu passei de uma adolescente chatinha para uma adulta, né, rapidinho assim, e questionando meus valores e tal. E uma coisa que eu aprendi, eu estava nesse momento daquela foto com as 2 pernas engessadas até aqui, porque eu quebrei as 2 pernas, um pé, a bacia, tirei o baço, me estourei inteira. E eu tinha que ficar na cama. E quanto mais eu me agitasse, quanto mais eu ficasse com raiva daquela situação, pior a situação ficava. Tá? Uma semana antes do meu acidente, eu tinha ido num show do Walter Franco. Quem aqui tem mais de 40, assim, lembra dele. Faz tempo que ele não aparece por aí, apesar do que eu tenho uma amiga que foi num show dele ontem, então talvez esteja reaparecendo. E ele é autor de uma música chamada Serra do Luar, que depois foi um grande sucesso na voz da Leila Pinheiro. E essa música fala assim: tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. E eu cantava essa música, e eu jogava cantar essa música para mim mesma. E as coisas melhoravam. E eu sabia que eu estava meditando através de cantar essa música. E tudo foi ficando melhor. E depois, quando eu tirei o gesso, eu passei a criar um jogo de fazer fisioterapia. Então, todo mundo achava que eu ia demorar 6 meses para voltar a andar. Eu demorei 2, porque a fisioterapeuta ia lá e falava assim: faz isso 2 horas por dia. E eu falava assim: não, o jogo é saber quantas horas por dia eu aguento fazer isso. Né? E aí deu certo. Ok? Passa o próximo, por favor.
E isso que eu estou falando não é uma coisa que funciona só para mim. Tá? Essas figuras que vocês estão vendo, essa figura com os bonecos de neve, isso é um jogo que foi criado pela Universidade de Washington, e não é nada muito moderno, não, já faz uns 10 anos. Tá? E é o seguinte, hoje em dia, a medicina está avançada o suficiente para uma pessoa que queime 80% do corpo não morrer das queimaduras. Tá? Só que, assim, é uma coisa que dói horrivelmente. Então, as pessoas morrem do efeito colateral dos remédios para dor. Tá? Pesquisadores da Universidade de Washington criaram esse jogo. Volta lá, por favor. Que ele é um jogo simples, porque você tem que imaginar uma pessoa numa cama sem nenhuma possibilidade, onde você é um boneco de neve fazendo uma guerra de bolas de neve com outros bonecos de neve. Então, imagina se está com o seu corpo todo queimado. Tá? Aqui na outra parte, aqui, a gente tem tomografias, aqui são os centros de dor no cérebro. A pessoa que não está jogando e a pessoa que está jogando. Então, o que acontece? Esse jogo, as pessoas que jogam esse jogo diminuem a dor que elas estão sentindo o suficiente para elas tirarem os remédios para a dor de uma dosagem que seja perigosa, e isso salva vidas. Tá? E por que salva vidas? Porque jogar, se divertir, se vocês forem procurar no dicionário, a definição é se distrair, mudar de pensamento. Então, a gente está mudando de pensamento. O lúdico faz com que mude o nosso pensamento. Tá? Está fazendo sentido isso para vocês que estou falando? Beleza. Passa o próximo, por favor, Danilo. E aí a gente chega aqui na internet, né? Certo? Vou contar para vocês que assim, eu era da área de tecnologia, daí eu decidi sair da área de tecnologia, fui trabalhar com várias coisas, mas sempre usei isso como ferramenta. Tá? Quando eu decidi trabalhar com jogos cooperativos, na verdade, pensa assim, eu não sou psicóloga, eu não sou administradora de empresas, eu sou analista de sistemas. Então, chega aquela doida querendo trabalhar com treinamento empresarial. Tá? Demorou um pouco até eu conseguir fazer essa carreira deslanchar. Né? E como ela deslanchou? Através dos meus contatos na internet, eu fui convidada para um congresso para dar uma palestra lá e foi um fracasso. Porque eu sempre levei muito para a área de transformação pessoal e as pessoas queriam ferramentas para aplicar. E eu fui lá com o jogo da transformação, que é um jogo de transformação pessoal. Então, eu resolvi ter um papo muito sério com o universo nesse momento. Né? Então, terminou lá, eu estava mal para caramba, sentei, fiz uma meditação e falei assim, é o seguinte, universo, se esse é o meu caminho, me dá um sinal. E me dá um sinal forte, porque senão eu vou voltar para ser analista de sistemas, que eu ganho bem, tenho status, etc, etc. Meu pai e minha mãe ficam felizes, né? Coisas assim. E o universo falou, tá bom, e jogou um raio no carro onde eu estava. A gente estava voltando do congresso e simplesmente caiu um raio no carro. E aí, caiu o raio no carro, queimou toda a parte elétrica no carro, estávamos eu e duas amigas, ficamos as três umas 4 horas no carro rindo, completamente de consciência alterada, assim. E aí parou, porque uma pessoa que estava no congresso, que viu que esse era o nosso carro, e foi lá dar ajuda, e essa pessoa é a Magda Vila, que é uma consultora empresarial, deu carona para a gente para voltar para São Paulo, e eu passei a trabalhar com ela e minha carreira deslanchou. Tá? Ok? Só que isso aconteceu graças a contatos de internet. Né? Então, se a gente olhar de novo aquela foto lá que está do Facebook, tá? Isso aqui é uma foto de contatos do Facebook. Então, assim, planeta está
interligado através disso. Tá? O ano passado, o Ibope fez uma pesquisa, passa próximo, por favor. Então, assim, olha só, das pessoas que acessam a internet, 87% usam redes sociais. E dessas 87%, 75% usam por motivos pessoais. E quais são esses motivos pessoais? É se divertir, é o lúdico. Tá? Então, assim, o que a gente está fazendo e como esses relacionamentos estão mexendo na nossa vida? Tá? Estão sendo criados algumas tecnologias para fazer isso de uma maneira mais construtiva do que é feito hoje. Passa o próximo, por favor, Danilo. Mais um. O que acontece? Existem já alguns movimentos, né? Um movimento chamado Games for Change, tá? E um movimento chamado Gamification, que é para criar jogos que eles chamam jogos de realidade mista, que mistura a realidade virtual com a presencial. Para quê? Para fazer alguma coisa útil no mundo. Então, aqui eu tenho 3 exemplos de jogos. O Evoke foi lançado em 2009 pelo Banco Mundial para ajudar causas na África. Tá? O Melhor Lugar do Mundo foi lançado pelo Augusto de Franco para tratar de desenvolvimento local. E o The Call, que está sendo desenvolvido para fazer jovens, crianças e adolescentes adquirirem consciência sobre o planeta. Então, assim, são coisas que estão acontecendo aí, eu queria que vocês pensassem nisso. Como vocês usam, que jogos vocês estão jogando na internet. Tá? Por quê? Porque, assim, eu citei 2 teóricos importantes do jogo, vou citar um terceiro agora, que é o James Carse. Então, passa para mim o próximo slide, que ele fala do jogo infinito, porque a vida é um jogo dentro de outro jogo, dentro de outro jogo, dentro de outro jogo. Então, o Carse fala assim, pergunta, quando que o jogo termina? Né? Não sei, você pode ver de 2 maneiras. Você pode ver como um jogo finito ou um jogo infinito. Então, no jogo finito, as regras são sempre as mesmas. É aquela coisa de não pode mudar. No infinito, as regras têm que mudar para você conseguir gerar essa sustentabilidade para o jogo continuar valendo a pena. Tá? Os jogadores, né? No jogo finito, eu jogo dentro de limites. As regras me dão limites. No jogo infinito, eu jogo com os limites. Quais são os meus limites que eu posso superar? Tá? O jogo. Tá? O jogo finito sempre é pelo poder. É quem vai ganhar, quem vai ser o mais poderoso. E o jogo infinito joga com o poder. Então, é assim, o poder está aí. O que eu vou fazer? Como eu vou brincar com esse poder para isso ser legal? Tá? E aí o tempo, né? O jogo finito consome tempo e o jogo infinito abre possibilidades. Então, ele gera tempo. E aí eu queria terminar com a última mensagem do Carse. Passa para o próximo, por favor. Que é esse, ó, a escolha é sua. Então, assim, pensem um pouquinho nos jogos que vocês estão fazendo na vida e na internet. É isso. Obrigada.